E aí, o que vocês acharam de One Piece? Gostaram? Já terminaram ou nem começaram? Bom, mesmo One Piece sendo uma adaptação excelente, ele teve mudanças que a gente não viu no anime. Até porque resumir 44 episódios em 8, pelo amor de Deus, pede mudanças. E olha que essas mudanças não ficaram ruins não. Vem conferir comigo todas as mudanças que fizeram no live action. Caraca, que piratalhada. É terrível. Eu sei, tá? Cadê a minha cara? E aí turma, beleza? My name is Andrek. Bom, eu tenho que admitir que eu tô amando One Piece. E vamos concordar, que live action foi esse? Maravilhoso! Eles conseguiram retratar muito bem aquela essência que a gente vê no começo do anime. Eu sou Monkey D. Luffy. Prazer. Bom, eu já assisti tudo, já terminei e eu tô aqui pra trazer pra vocês as diferenças que a gente teve do anime para o live action. E antes que reclamem, sim, o vídeo vai ter spoilers, afinal eu tô falando da série, né? Preparados? Então coloque seus chapéus de palhas e sem as velas, deixe seu like, se inscreva no canal, porque hoje o vídeo é de One Piece. O encontro de Luffy, Zoro e Nami. Logo de cara a série já nos mostrou uma história diferente da que vimos no anime. Ficou bem nítido isso quando a gente vê ali a reunião dos primeiros membros do bando. Vocês lembram que no anime, lá no começo, quando o Luffy chega na Cidade das Conchas, ele encontra o Zoro preso naquela cruz há quase um mês. O que no live action foi diferente, a gente viu ele encontrando o Zoro pela primeira vez naquele bar. E nesse bar também tivemos a presença da Nami. Afinal no anime, esse primeiro arco, a Nami ela só aparece pra roubar um mapa da marinha e fugir. Mas o live action decidiu mudar isso, e o que pelo menos eu achei muito bacana, porque ela teve mais destaque, a gente viu mais diálogos com ela, a gente viu até mesmo ela lutando ali com o Luffy e o Zoro contra a marinha. Somos um bando. Não, nada de bom. Chapéus de Palha versus o Buggy. Já o arco de Hora Digital sofreu alterações gigantescas, e que por sinal ficaram boas. Mas eu não sei vocês, eu senti falta da lenda, do mito, do deus. Chuchu, eu senti falta dele. Bom, o live action ele conseguiu pegar o que era mais importante no arco, que era de fato, né, a luta contra o Bug. Como eu falei, eles estão resumindo 44 episódios em 8, então eles tiveram que cortar muita coisa. Tanto que a gente vê menos interações com o pessoal do bando do Bug e o pessoal que já morava na cidade. No anime, o Bug também domina a Cidade das Conchas, só que ele não faz a população de escrava e nem monta o cerco dele. Sem contar que o anime ele também dá muito destaque nos outros personagens que estão ali no redor. Eu sou o primeiro imediato do Capitão Bug, Moldy, o Domador de Feras. Mas por que tá usando esse chapéu mó esquisitão? Moleque insolente, esse aqui é o meu cabelinho. E você sai assim na rua? O exemplo deles é o cachorrinho, o Chuchu, que ele teve aquele puta destaque lá e tal, história bacana. Eu curti bastante, senti falta no live action, mas ficou bacana. Mas uma coisa que a Netflix não adaptou, o que era até um ponto muito importante pra toda a série de One Piece, foi como o Bug conseguiu os poderes dele. A série só jogou ele lá e falou, tem poder porque tem. Acho que seria bacana se ele tivesse explicado o passado dele com o Shanks, como ele comeu a Akuma no Mi dele, inclusive essa cena que eu me matei de rir quando assisti pela primeira vez, olha a cara desse desgraçado. Mas ainda assim, ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu gostei, eu não vou conseguir falar outra coisa, ficou bom. Zoro matou o irmão do Kabaji. Galera, vocês lembram do Kabaji? Pois é, nem eu. Descobri o nome desse maluco enquanto escrevi o roteiro do vídeo. Mas pra você que não lembra que nem eu, ele é o palhaço lá do bando do Bug que andava de monociclo. No live action ele ficou um pouco de lado, ele teve umas falas ali e tudo mais. Porém, no anime ele tem mais importância, tanto que ele até luta contra o Zoro. Só que na adaptação, a gente teve uma coisa que não falaram no anime. De acordo com o próprio Kabaji, o Zoro caçou ele e o irmão dele durante dias e noites sem descansar. Parecia até mesmo um demônio. Em como matou meu irmão. E por fim, o Zoro matou o irmão dele. E isso é uma coisa bastante interessante, porque no anime não é muito explicado o porquê dele querer lutar contra o Zoro. No live action eles colocaram esse detalhezinho a mais que eu achei bacana e tal, eu decidi colocar no vídeo. Marinha. Isso daqui tá na cara. No live action a gente vê uma maior participação da Marinha, coisa que não aparece no anime no começo dele. E que por sinal foi uma boa ideia, porque a gente conseguiu ver um ponto diferente da história que a gente já conhece. A adaptação conseguiu retratar muito bem o Garp preocupado com o Luffy e o Kobe e o Cabelinho tentando serem grandes pessoas dentro da Marinha. Foi bacana ter esse outro ponto de vista da história. Django, o hipnotizador.
Bem, tá aí um personagem que a Netflix não fez nem questão de citar. Pra quem não lembra, o Django é um dos principais membros do bando do Gato Preto, que é o bando lá do Kuro. E na história original ele tem uma grande importância, afinal, sem ele, o Kuro não conseguiria fazer com que a Kaia passasse toda a grana pra ele. Então, o Django entraria aí e hipnotizaria ela para ela assinar um contrato. Só que na série ele não apareceu. Então tiveram que alterar a história, mas o live action ainda assim, sem ele, conseguiu trazer a história lá do arco do Soap e tudo mais, quando a gente conhece o grande mentiroso do chapéu de palha. 1, 2, Django! Aí o cara imbecil dormiu junto com eles. Cham, do bando do Gato Preto. Esse aqui é um detalhe pequeno, só que nos pegou de surpresa. Lá no bando do Gato Preto, a gente tem os irmãos Meowban. Vocês lembram deles? Aqueles dois personagens estranhos que apareceram lá pra lutar contra o Zoro? Bom, e no live action eles decidiram mudar o sexo do Cham. É um detalhezinho pequeno que não altera a história, mas me pegou de surpresa, então decidi colocar no vídeo. Ah, e no live action eles são tratados como se fossem mordomos da mansão da Kaia. O que não é no anime, eles só ficam escondidos lá no barco até que começa a luta pra eles aparecerem. Me diz aí, você já comeu um dragão? Não. Vocês têm dragão? Receio que já estejamos sem. Ah, tá bom. Morte do Merry. Se você já assistiu One Piece, você com certeza deve lembrar do Going Merry, o primeiro navio do Chapéu de Palha. Só que o Luffy ele só conseguiu ele por conta do Merry, o mordomo da Kaia. Bom, no anime o Merry também era um mordomo que trabalhava lá na mansão da Kaia, junto com o Clarador. Na noite que o Clarador iria executar o golpe dele, o Merry acaba descobrindo que na verdade ele é o Kuro, o pirata dos planos infalíveis, e o Kuro acaba perfurando ele, mas ele não o mata, o que é diferente do live action, porque no live action o Merry acabou morrendo. E no live action, o Merry também não era um mordomo. Ele era meio que um contador, ele cuidava das finanças da família da Kaia. Mesmo com ele morto, o Luffy consegue o navio e ele nomeia ele de Going Merry, que seria uma homenagem ao Merry que teria morrido durante a batalha. Então a memória dele vai continuar. E esse navio vai se chamar... Going Merry. O beijo da Kaia e do Usopp. Você pode até não ter gostado das outras mudanças, mas essa aqui você gostou, vai. Pô, eu comemorei quando vi aquela cena. No anime, o Usopp se despede da Kaia e vai junto com um bando para as aventuras em alto mar. E fica por isso mesmo, só na friendzone. Só que na adaptação, a Netflix decidiu descolar aquele beijinho para que o Narigudo fosse junto com o bando. Eles sabem que eu sou o capitão, né? Deixa essa passar, tá? Mihawk vs Don Krieg. Agora no arco do Baratie a gente vê o Mihawk lutando contra o Don Krieg. E essa luta não chega a acontecer no anime. A gente sabe que o Mihawk ele destruiu todos os barcos do Don Krieg, só que ele não chega a lutar com o Don Krieg e também não chega a matar ele. Diferente do que a gente viu na série. Porque ali o Mihawk só passou a faca no Don Krieger e já era. Bem feito, não gostei dele não, velho. Só que com o Krieg morto, isso mudou completamente a história do arco do Baratie. Porque o arco do Baratie, além de trazer o Sanji, ele também baseia muito na ideia do Don Krieg invadir o Baratie e querer dominar o navio. Só que sem ele, a Netflix teve que dar uma contornada e colocar outro vilão para que tivesse a luta no Baratie. Perdão, vice-almirante. Agora tem minha atenção. Caçadores de recompensas. Outros dois personagens que a série só decidiu cortar foi o Johnny e o Yosaku, onde eles encontram o Zoro, que eles tinham até trabalhado juntos uma época. Só que assim como o Django, a série decidiu cortar os dois e, embora pareça uma pequena mudança, isso alterou um fato que foi... Durante o Arlong Park, que seria mais pra frente, o Zoro acaba usando as espadas deles pra lutar lá contra um dos homens peixes. Tanto que lá tem aquela famosa frase, né, que as espadas do Zoro são pesadas, pois elas carregam sentimentos. Mas no live action a gente não teve isso, já que como os dois não existiam, não tinha como o Zoro ter duas espadas. E outra coisa que isso mudou, depois da batalha do Zoro contra o Mihawk, quem faz a parte médica de tratar do Zoro são o Johnny e o Osako. Como a série não teve isso, a gente viu o Zef meio que costurando o Zoro usando peixe pra fazer as ataduras. Meu irmãozinho. Ei, ei! A perna do Zef. Essa daqui quase não entrou na lista porque eu comecei o anime há pouco tempo e eu assisti a primeira série, depois o anime, então eu tô correndo com os episódios. Mas uma coisa que me pegou de surpresa foi que o Zef perdeu a perna dele por outro motivo. Tanto no anime quanto na série, o Zef invade o barco que tava o Sanji e ele acaba saqueando, só que teve uma tempestade e acaba derrubando os dois navios pro fundo do mar. No anime, o Sanji ele cai e o Zef pula pra tentar salvar ele, pois ele viu que como o Sanji gostava do All Blue, o sonho dele era encontrar o All Blue, ele meio que se viu no lugar
garoto, então ele tentou salvar ele. Só que enquanto ele tá nadando pra tentar salvar ele, a perna dele acaba ficando presa nos escombros do barco e ele acaba tendo que cortar ela. Então ele perde a perna dele ali. Só que a série ela mudou isso. E eu sinceramente achei que ficou muito mais impactante. Na série o Zeff consegue salvar o Sanji, eles ficam naquela ilha e faz aquele jogo do saco e tal. Ah, eu tenho mais comida porque sou o triplo do seu tamanho e tudo mais. Vai passando os dias, o Sanji acaba com o alimento dele e ele decide roubar o do Zeff. Só que quando ele chega lá, ele encontra somente o ouro, que também, até aí, tudo de acordo com o anime. Só que aí que vem o detalhe, como que o Zeff não tinha comida, ele cortou a própria perna pra ter o que comer e sobreviver. O que eu achei que foi mais impactante, porque demonstrou o quanto que ele se importava com o Sanji, ao ponto de não querer nem encostar na comida do berinjelinha pra conseguir se alimentar e ficar forte. Eu não sei vocês, mas eu gostei mais dessa parte da série do que do anime. Você compartilha o mesmo sonho que eu. Acredite, garoto. O All Blue é real. Arlong no Baratie. Bom, como eu falei, o Don Krieger tá morto, então quem que vai lutar no Baratie? Bom, foi aí que a Netflix decidiu pegar um vilão que só apareceria mais pra frente e trazer ele pra cá, o Arlong. Que dá pra concordar que entre todos os vilões que a gente viu na série, ele foi o que mais teve destaque. Eu achei muito bacana essa ideia da Netflix do Arlong ficar passando entre os arcos. Ele apareceu lá em Orange Town, quando ele foi questionar o Bug sobre o mapa, ele apareceu no Baratie e por fim apareceu no arco dele, o Arlong Park. E a Netflix fez uma boa escolha, já que eles precisavam de um vilão, eles colocaram o de outro arco que além de dar mais uma empolgada né, galera, ele também serviu como um gancho pro Arlong Park. Mas vocês acabaram de chegar. Bem-vindos ao Arlong Park. Mas e aí, o que vocês acharam de One Piece live action? Acho que dá pra ver pelo vídeo que eu gostei bastante. A Netflix ela já não tinha um histórico muito bom de fazer adaptações live action de animes, só que o One Piece veio pra quebrar com isso. Eu amei a série. Ficou muito boa, mas eu quero saber de você, o que você achou? Comenta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim o YouTube vai te notificar quando sair um vídeo novo aqui no canal. E olha que agora eu tô hypado em One Piece, então vai ter bastante vídeo de One Piece aqui no canal nos próximos dias. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui, tchau!